Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo eu vou ensinar vocês como gerar 1000 imagens gratuitas através de inteligência artificial por dia. E vamos começar. Bom, o primeiro passo vai ser você acessar o site da playgroundai.com. O link está na descrição do vídeo. Feito isso, você vai criar uma conta. Eu tenho um vídeo aqui que ensina a criar a conta, o processo é bem simples. Você só precisa ter acesso à conta do Google e é automático. Feito isso, você vai ter acesso a essa plataforma aqui, onde você já vê que tem várias imagens de altíssima qualidade sendo geradas pelos usuários. E aqui na sua conta você vai ver que você já tem garantido 1000 imagens por dia. Essas imagens podem ser usadas comercialmente, elas têm um tamanho fixo. E aqui fala que você só pode gerar uma imagem de cada vez, mas dá para você gerar até 4 imagens por vez. Bom, aqui na conta gratuita você vai ver que você tem algumas limitações, mas que na verdade não chega a ser uma limitação. A primeira delas é que você pode gerar apenas 1000 imagens por dia, mas para a maioria dos usuários é mais que suficiente. Você pode utilizar essas imagens comercialmente, então você pode vender elas, tanto as que você faz como as imagens que são geradas pelos usuários, porque elas são de domínio público. Aqui fala que as dimensões delas são fixas, mas na verdade você consegue, mesmo com a conta gratuita, criar imagens com dimensões diferenciadas. E que depois de 1000 imagens você tem um tempo de espera para gerar mais imagens, mas esse tempo de espera é mínimo. Eu creio que depois de 35 segundos, se eu não me engano, você já está liberado para gerar mais um lote de imagens. Na conta gratuita também fala que só pode gerar uma imagem cada vez, mas você pode gerar até 4. E o limite de qualidade da imagem é de 50, mas para 99,9% das pessoas esse limite de 50 imagens, de 50 para a qualidade de imagem vai ser o suficiente. Também fala que a limitação é que você não pode usar o DALL-E, mas por experiência própria o DALL-E não vai fazer diferença nenhuma. Feito isso, vou mostrar para vocês aqui as imagens que estão sendo geradas, a qualidade das imagens, os prompts que você pode utilizar aqui, copiando até mesmo para recriar a imagem em outros sites de geradores de imagem, né, como o Midjourney, outros que tem por aí. Aqui você tem um exemplo de pintura a óleo de um cachorro, por aí vai. Tem vários tipos de categorias e você pode escolher uma delas e gerar uma imagem do jeito que você quiser. A princípio parece que é bem fácil, mas o segredo para gerar imagem, na verdade, não está em ter a imagem ou a fonte. Na verdade, o segredo maior é você saber o prompt, que seria o comando para gerar essa imagem. Então a maioria das pessoas que são artistas ou fotógrafos, eles conseguem criar esses prompts que a gente pode reutilizar apenas clicando na imagem que já está pronta e utilizando ela como base para gerar uma imagem baseado no que você procura fazer. Então se você está querendo gerar imagens de um tema específico, é só você procurar alguma coisa similar ao que você quer e gerar uma imagem em cima dessa imagem que você está querendo fazer. Vou escolher um tema aqui para gerar uma imagem. Baseado nesse tema, você pode gerar depois imagens utilizando o mesmo procedimento que eu vou fazer aqui agora. Então vamos criar aqui, por exemplo, esse tema aqui do Jason Fried, The Poly Mode, tá? Então tem várias formas de você chegar numa imagem padrão dessa que está aqui. Aqui tem a imagem que foi gerada, aqui tem um prompt que ele utilizou, mas a forma mais fácil de gerar uma imagem igual a essa é você fazendo o download da imagem e gerar uma imagem a partir da imagem, tá? E você pode criar variações. Então a gente vai fazer um teste aqui agora, copiando apenas o prompt e fazendo um remix. Então quando a gente manda fazer um remix, ele vai copiar o prompt da imagem e você pode gerar uma imagem semelhante. Eu vou clicar aqui no modo privado e vou gerar somente uma para não usar o crédito total das 1000 imagens que eu tenho. Então ele vai gerar aqui para mim, baseado naquela imagem que eu escolhi, certo? Ele vai usar o filtro Poly Mode e gerou uma imagem parecida com aquela, correto? E aqui você pode mudar o prompt. Então aqui ele escreveu, se você não tem domínio do inglês, você pode copiar e traduzir, e eu creio que você consegue
traduzir isso e escrever em português, que não vai fazer diferença nenhuma. Então aqui a gente vai inverter, tá, o idioma, e aqui vamos colocar português, certo? Então eu vou copiar esse prompt, vou dar um Ctrl C aqui, vou voltar aqui e vou modificar o prompt para a gente ver o que vai acontecer. Espera aí. E vamos colar ele aqui e vamos gerar uma nova imagem com um prompt totalmente em português. Então você vê que não tem diferença você digitar em português ou em inglês. Na verdade aqui houve um filtro aqui e não gerou, né? Então a gente vai clicar em gerar novamente, né? Dependendo do conteúdo que você colocar aqui, ó, por exemplo, criança, pode ser uma palavra que está dentro do filtro deles, tá? Ainda mais que tem criança e tem medo de escuro. Então a gente vai mandar gerar novamente. Toda vez que você for criar uma imagem e aparecer aqui o filtro, você tem que ver, baseado na política deles, qual o tipo de conteúdo que você não pode gerar. Normalmente seria o conteúdo infantil, alguma coisa relacionada a nudez e pornografia. Então isso aí não é permitido pela plataforma. Como também coisas de atrocidades, essas coisas macabras, né? Esquisitas. Então você viu que eu criei a imagem com o prompt em português e o prompt em inglês, e o resultado foi praticamente o mesmo. Aqui você pode mandar gerar imagem aleatória, tá? Depois que você gera a primeira, ele lembra mais ou menos o conteúdo que você está fazendo. E aí você clica em 4 ali e manda randomizar. Normalmente quando você clica em 4, ele já faz uma imagem aleatória automática, tá? E aqui você pode escolher o sampler, tá? Eu vou criar 4 imagens com sampler padrão, para vocês verem o que vai gerar aqui, que é nesse estilo Polymode, que seriam como fosse figurinhas de massa, né? Alguma coisa assim, tipo um biscoito. Ele gerou 4 imagens, tá? E aqui, dependendo do sampler que você escolher, ele vai gerar um resultado diferente. Então eu vou gerar aqui vários samples diferentes. E se você, por exemplo, você gostou de uma imagem e quer desenvolver alguma coisa em cima dessa imagem, você clica simplesmente aqui em criar variações dela, e ele vai gerar várias imagens baseado nesse design, que seria essa moça em pé com a árvorezinha aqui do lado dela, né? E nesse mesmo estilo, né? Vamos gerar mais uma para vocês terem a noção. Ele vai esquecer esse padrão, os outros padrões anteriores, e vai gerar alguma coisa mais parecida com isso. Tá vendo? Ele já criou já um bonequinho completo, certo? Mas ele não tem uma figura definida. Agora eu vou escolher um outro sample. Eu vou escolher esse terceiro aqui, ancestral, e vou gerar novamente. Dependendo do tipo de filtro que você escolhe, demora um pouco mais para gerar a imagem. Mas você vê que aqui não tem tanta diferença, né? Em relação o sample que você está utilizando. Então o mais utilizado é esse PLMS mesmo, é o padrão. O que você pode mudar aqui para ter um resultado diferente é escolher o Stable Diffusion Tool, mas aí você perde o filtro Polymode, certo? E aí você vai ter somente 2 filtros, que é o porta-retrato e tipo de figura antiga. Vamos tentar fazer porta-retrato para ver o que ele vai gerar. Está gerando apenas uma imagem. Dependendo do resultado que ele me der nessa imagem, eu posso mandar gerar mais imagens. Interessante que aqui você vê que tem dupla face. Então como é que você tira isso? Você pode abrir uma nova imagem qualquer. Normalmente esse tipo de imagem de figuras humanas, eles vão ter o negativo. Então você copia o prompt negativo, tá? E você manda gerar novamente com o prompt negativo ativado. Nesse caso aqui, ó, ele tava avoid cartoon 3D, tá vendo? E BW. Então eu vou botar esse prompt negativo que eu copiei da outra figura e vou mandar gerar a mesma imagem sem nenhum tipo de alteração. Vamos ver o que vai dar aqui.
aqui a gente já tem um resultado um pouco melhor, tá vendo? Ele criou foto de crianças, tá? Se você não quiser usar criança, você simplesmente deleta a palavra criança. We can easily forgive who is afraid of the dark. Então eu vou tirar a palavra criança e vou mandar gerar novamente. Normalmente os filtros de conteúdo eles têm restrições para algum tipo de palavra. Então toda vez que der uma mensagem de erro aqui embaixo, você tem que traduzir. Se você não souber a palavra que está causando esse erro, você teria que traduzir e mandar refazer. Tá vendo? Esse Stable Diffusion 2.1 ele gera mais imagem de pessoas, de rostos, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui uma descrição como essa e colar aqui, vamos colar essa descrição e mandar gerar novamente. Então, eu estou tentando criar esse mesmo padrão de imagem usando um filtro diferente, que é o Stable Diffusion 2.1. E a gente vai ter um resultado totalmente diferente. Então aqui você tem o resultado, que seriam figuras humanas, né? E você pode deletar o que você não achar interessante. Por exemplo, essa está deformada, essa está deformada, essa tem dois narizes, essa aqui deu um resultado interessante por causa do olho, mas são fotos que têm deformações. Então você pode, se não é o seu interesse de criar esse tipo de foto, essa aqui eu vou deixar, ficou interessante. Você pode manter, né? A que você não quer, você deleta. Uma coisa interessante é que nenhuma ferramenta de geração de imagem é capaz de gerar isso aqui perfeitamente, ó. Mãos e pés é muito difícil dela gerar, entendeu? Agora a gente vai tentar criar aqui a mesma imagem com o mesmo prompt, tá? Eu vou colar o mesmo prompt aqui que eu tinha e vou copiar o prompt negativo, tá? Eu vou jogar aqui o prompt negativo e vou criar a mesma imagem utilizando esse filtro aqui, que aí seria similar, que é um filtro para porta-retratos. Normalmente eu crio uma imagem, dependendo do resultado eu ajusto, ou eu mando criar vários. Aqui ficou um resultado interessante, tá? Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou mandar fazer imagem aleatória e vou gerar modo privado. Então ele vai gerar mais 4 imagens, baseado não no modelo dessa foto, mas na descrição do prompt que eu estou utilizando aqui. Ok, então ele me gerou 4 imagens. Essa imagem aqui ela ficou não tão realista, essa ficou perfeita, tá? E na verdade ela gerou mais outra aqui perfeita e essa aqui também não ficou tão realista. Ela dá para você ver que é uma imagem gerada através de computador, renderização dela, né? Então eu vou deletar essa imagem, que não é minha intenção criar esse tipo de imagem agora. E agora eu vou gerar uma imagem em cima dessa imagem aqui. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar variações dela, que serão 4. Essa ficou com uma boca estranha. Essa aqui ficou com alguma coisa no nariz. Essa dá para aproveitar, mas você vê que o olho não ficou perfeito. E essa aqui não ficou tão natural. Então de todas elas, até então essa que ficou melhor. Então utilizando a mesma foto, você pode aplicar filtros diferentes. Então eu vou escolher um filtro aqui que se chama perfume, que ele vai criar uma imagem dessa mesma figura, mas no estilo de modelo, né? Você vai ver que vai mudar um pouco. Aí você vai ver aqui agora que ela criou a imagem com qualidade bem melhor, porque você está utilizando o filtro certo para esse tipo de imagem, né? Que seria modelo. Agora, uma coisa que você tem que prestar bastante atenção, que não vai fazer diferença, toda vez que você for copiar um prompt, você verifica se isso aqui veio junto, ó. Tá vendo, ó? Tudo no Playground, AI Diffusion, tal. Isso aqui você não precisa. E esse by Shena também, que seria a pessoa que criou a imagem principal,
você também não precisa disso. Então vou mandar gerar novamente sem isso. Você vai ver que não vai alterar a imagem em nada. O que altera normalmente é quando você coloca o nome de algum artista famoso, né? Um artista, não artista de televisão, filme, alguma coisa, mas um artista fotográfico. Se você quiser seguir o estilo desse artista para criar essa composição e você colocar o nome dele aqui, isso vai fazer diferença. Vou te mostrar agora, pegando outra foto de alguma pessoa que criou uma imagem no estilo de fotografia. Então a gente vai pegar aqui, deixa eu ver aqui, não vou usar essa Sana porque ela tem várias imagens parecidas. Então, por exemplo, se eu pegar uma foto dessa aqui, eu vou mesclar o tipo de conteúdo totalmente diferente, entendeu? Então esse PFM estilo, eu vou copiar só o nome aqui de baixo aqui, ó, fotorrealístico, 8K, render, mitologia grega. Eu vou copiar um pedaço desse prompt e vou colar aqui no final desse prompt, tá? Eu vou jogar aqui, pera aí, deixa eu voltar, eu não copiei certo. Eu vou copiar um pouco desse prompt e vou jogar aqui e vou mandar gerar novamente. Agora ele vai mesclar dois estilos. O estilo que eu estou utilizando para usar fazer esse desenho, tá? Essa imagem realística, com o filtro modelo. Ele vai gerar sempre imagem estilo modelo, tá? E agora ele ia gerar aqui imagens utilizando essas outras características que eu coloquei aqui, mas aparentemente ele não gerou nada porque ele ativou algum filtro. Então a gente tem que ler o filtro. Ok, se não tiver nada de errado aqui, é só você mandar criar novamente. Então, só para a gente ficar situado, essas duas foram as últimas que foram criadas, certo? E aí eu vou ficar de olho para ver se vai criar mais duas em cima. Então, ele criou duas aqui em cima. Ok, então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o download dessa aqui, eu acho que ela está mais natural. Vou abrir novamente aqui a página principal. Eu vou clicar nessa foto, vou mandar fazer um remix dela, certo? Ele copiou todo o prompt, todas as configurações, só que agora eu vou usar como imagem de base essa foto que eu acabei de fazer, seria essa aqui. E vou mandar gerar, também em modo privado. Quando você tiver a conta Pro, você não precisa clicar toda vez aqui, que já é automático. Então eu vou gerar com as configurações que eu peguei da última imagem, no estilo que eu peguei, e usando aquela imagem padrão. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar a pose, o estilo do cabelo e o estilo da pessoa, né? E vai gerar uma imagem totalmente diferente. Se você quiser variações, você clica ali em 4 e ele vai gerar 4 imagens diferentes. Então isso aqui é muito útil quando você quer gerar uma imagem, mas você quer uma pose específica, né? E aí você consegue gerar essa imagem utilizando essa foto que você escolheu. E aqui você pode melhorar, tá vendo? Você pode gerar variações dessa imagem ou dessa imagem. Vamos falar que eu quero gerar uma variação dessa imagem. Tá? Ele jogou a imagem aqui para baixo e agora vai gerar 4 imagens dessa imagem. E agora eu vou gerar, assim que ele terminar aqui, eu vou gerar usando um filtro. Certo? Então ficou um resultado bem satisfatório. Os que você não gostar, por exemplo, você vê que não está tão natural, o dente dela ficou muito grande, você pode deletar, né? E aí você aproveita somente as fotos que você achar que ficou mais natural. Aí agora eu vou usar a mesma foto que foi escolhida anteriormente para gerar essas, só que eu vou usar esse filtro aqui, ó, para você ver como que eu consigo criar conteúdo, criar imagens totalmente diferentes, um processo bem simples. Tá vendo? Ficou bem parecido? Essa com essa imagem aqui. Tá vendo? Então tem a mesma composição. O estilo do cabelo, o estilo do rosto
né? Algumas delas ficou com o estilo da boca parecido e até mesmo o cabelo. Então é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado. Assina aí, ativa o sininho e a gente vê no próximo vídeo. E aproveita as 1000 imagens que você tem direito a usar por dia. Vejo no próximo vídeo.